Olá pessoal, tudo bem? Oi, 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 ótima noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Eu aqui, Joyce Hassel, minha gente, no meio de uma agenda insana e maluca. E eu vou comentar para vocês rapidamente aí a tentativa de golpe que continua, que vem do nosso STF, do Supremo Tribunal Federal, junto com o presidente da República, Michel Temer, para passar a mão na cabeça de bandidos, na cabeça de corruptos e abrir a porta da cadeia para condenados da Operação Lava Jato, inclusive amigos próximos do presidente Michel Temer, aliados do Michel Temer, aliados do PT de Lula e muita gente próxima a ministros do STF. O que a gente viu hoje acontecer no Supremo foi uma verdadeira vergonha, um verdadeiro ataque a todo brasileiro de bem que preza pela Lava Jato, minha gente. Bom, a notícia você já sabe, né? Foi por um pedido de vistas, tá, minha gente? Que nós não temos agora, já a partir desse momento, né, a tentativa de canetear aí uma série de liberação de presos nesse Brasil e segundo Michel Temer, que fez um decreto de indulto de Natal, né, um insulto de Natal muito simpático aí, muito generoso aos corruptos, corrupto pelo decreto dele, fica lá 20% só do tempo, né, da prisão e já pode sair pela porta da frente. Isso quer dizer, camarada que foi condenado a 10 anos fica 2 e se manda, né? E aí, minha gente, quando a gente achou que estava tudo resolvido, né? Olha, pediram vistas, mesmo sendo decidido, tá, gente? Presta atenção, vou explicar para vocês como é que aconteceu. Nós temos só 2 ministros que votaram na prática, contra o decreto do Michel Temer. Só 2 ministros, tá? Que é o Barroso, tá? E o Fachin. Só o Barroso e o Fachin. Toda a tropa, o restante da tropa votou pela manutenção do decreto do Michel Temer. Ou seja, para botar corrupto da porta para fora. Mesmo depois de todo o recado que foi dado pelas urnas. Se os nossos ministros do Supremo se submetessem a uma eleição, seriam todos demitidos. Talvez com uma outra exceção que confirme a regra. Porque quando você pega o grosso do que fizeram os ministros, né, durante suas vidas, aí a gente vê que aí, se você colocasse, né, uma moedinha aqui para uma ação boa, né, e um sinalzinho de menos aqui para uma ação ruim, você pode ter certeza que a maioria certamente estaria da porta para fora. Seria demitida nas urnas pelo povo, se possível fosse eleger um ministro pelo voto direto do povo, tá, minha gente? Então hoje o que nós vimos foram 2 ministros apenas votando a favor do povo brasileiro, votando a favor da Lava Jato, que é, repito, o Barroso e o Luiz Edson Fachin, e todos os outros votando contra. O STF, mais uma vez, espanca o povo brasileiro e tenta acabar com a Lava Jato. E aí, quando a gente acha que está tudo resolvido, porque houve um pedido de vistas, mesmo com a decisão tomada. O que significa o pedido de vistas? É uma estratégia lá, um subterfúgio da ribimboca da parafuseta, que o ministro, quando vê que o negócio está pegando, o bicho está pegando, ele diz assim, não entendi direito aqui o processo, eu quero dar uma estudadinha. Então ele disse que não entendeu lá no meio do julgamento, quer dar uma estudadinha a mais e tchuft, pega lá e senta em cima, né, desse processo, o que para nós seria bom, tá? Apesar de que já está decidido, tá, gente? Não tem o que altere isso, não tem o que altere o resultado, tá? A nossa única chance é empurrar esse negócio aí para até depois que o Michel Temer, né, sair da presidência da República e jogar nossas fichas do Bolsonaro, que já falou que com ele não vai ter mais indulto porcaria nenhuma. Mas quando a gente acha que tá mais ou menos decidida a coisa, os ministros resolvem fazer um outro julgamento. E o outro julgamento é se o Michel Temer pode fazer um outro decreto de indulto. Porque esse indulto julgado hoje, esse indulto é de um decreto lá de 2017. A gente está terminando 2018. E só foi parar no Supremo porque a Procuradoria-Geral da República chiou, falou, que palhaçada é essa? Vão liberar todo mundo aí que foi preso pela Lava Jato? Né? Junto com outros aí que cometeram crimes, né? Considerados crimes não violentos. Corrupção é um crime não violento, gente? Vamos fazer uma votação, porque agora eu acho que tudo tem que ser resolvido no voto. Vamos fazer uma votação. Corrupção não é crime violento, não? Corrupção não é aquele crime que mata, que dizima, que sequela? Corrupção não é aquele tipo de crime que tira a comida da boca das pessoas, que tira o hospital do doente? Corrupção não é aquele crime que condena as nossas crianças e adolescentes ao analfabetismo funcional, à falta de emprego? Corrupção não é aquele tipo de crime que condena os mortos nas estradas porque o dinheiro não chegou lá para tampar o buraco? Corrupção é crime violento, sim. Mas é crime violento. Mas, pro Michel Temer, não é.
né? Para o Supremo também não é. Então agora, gente, o que aconteceu, né? Depois que houve pedido de vistas, né, do processo, já ganho para os corruptos, tá, gente? Já ganho para os corruptos pelas mãos do STF. Aí começaram a decidir um outro assunto, se o Temer poderia ou não, né, decretar de novo um indulto, quem sabe mais simpático ainda para os corruptos, né? Quem sabe ao invés de ele dizer, olha, tem que cumprir 20% da pena, ele não diga assim, ó, cumpre aí 2%, 5%, se manda, né? Vamos liberar a porteira aí de todo mundo, bota Eduardo Cunha pra fora, bota Lula pra fora, bota todo mundo pra fora, né, Temer? Né não? Bota todo mundo pra fora, né não, os ministros do Supremo, né? Vossas excelências, autoridades, né? Que autoridades, que vergonha de vocês, né? Mas tirando a minha vergonha, ainda tem, como eu disse para vocês, essa decisão, que também sofreu um pedido de vistas, para autorizar ou não o Temer a editar um novo decreto, que certamente o faria, porque é a última chance de um presidente fazer uma jogada dessa, uma jogada safada dessas, porque o Bolsonaro já de pronto jogou água na sopa dos corruptos e falou, no meu governo não vai ter porcaria de decreto nenhum, porque eu não vou indultar bandido. Bandido tem que ficar atrás das grades. E o bandido que foi preso por crime de corrupção, se depender de mim, Joyce Hasselman, a partir do ano que vem, não ganha 1 milímetro de benefício, porque será condenado por crime hediondo. Crime hediondo. Corrupção é crime hediondo. Então, gente, hoje nós temos, eu tô chegando num evento aqui, gente, no Secov. Tá assim a minha vida. Tá assim a minha vida, tá, minha gente? É uma agenda atrás da outra. Eu não tô nem conseguindo fazer as lives todas pra vocês, mas entre um trajeto e outro eu faço, né? Eu vou dar aqui falar um pouquinho sobre as perspectivas econômicas aqui no Secov, mas voltando aqui à vaca fria do noticiário, o que nós tivemos hoje foi o STF, de fato, mais uma vez jogando contra a nação brasileira, numa jogada suja contra a Lava Jato e numa jogada que foi articulada entre o Michel Temer e os nossos nobres ministros do Supremo. Quando eu digo para vocês que tem que mudar a forma de escolha de ministro do Supremo, que tem que ter mandato com chance de demissão, caso haja esse assinte à Constituição. E que nós precisamos ter um mandato de no máximo 8 anos, porque o ministro chega lá, vai ficar o resto da vida, ninguém pode demitir ele, o Senado nunca fez o impeachment de um ministro, aliás, o impeachment de um ministro agora ia sair muito bem, viu? Não falta motivo, tá, gente? Tem pilhas de motivos lá no Senado pedindo impeachment de ministro, inclusive do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, tem um monte, tá? Tem um monte. Não ia fazer mal não para a democracia, ia fazer muito bem para a democracia o impeachment de um ministro do Supremo. Para que o STF entenda que não está acima das leis, que não está acima do bem e do mal, e que não pode simplesmente rasgar na cara de todo cidadão brasileiro uma operação como a Lava Jato, que é o que tentou fazer agora há pouco, passando a mão na cabeça desse indulto aí do presidente Michel Temer. Então a situação que a gente tem, nesse momento, gente, é essa. Tudo suspenso, pedido de vista para tudo que é lado, mas com a possibilidade, sim, de a qualquer momento isso voltar para a pauta do Supremo e do próprio Supremo autorizar o Michel Temer a fazer um outro decreto de indulto ainda mais generoso, mais fofinho do que esse, ajudando aí a tropa contra a Lava Jato, a tropa da corrupção, É uma grande vergonha, Repito, eu, Joyce Hasselman, como deputada federal, como a mulher mais votada da história do país para a Câmara dos Deputados, me comprometo com você a lutar por uma lei que de fato transforme corrupção em crime hediondo, porque o corrupto tem que estar atrás das grades, o crime tem que ser inafiançável, sem qualquer tipo de indulto, saidinha ou escambau, e a chave tem que ser jogada fora. A chave tem que ser jogada fora para aquele que cometeu o crime de corrupção. Eu espero que o Supremo tenha pelo menos a coragem, os ministros do Supremo que hoje votaram, eu não vou dizer o Supremo, porque o Supremo é a instituição. Esses ministros que hoje votaram pelos corruptos tenham a coragem de dar uma olhadinha nas redes sociais. Dá uma olhadinha nas redes sociais. Ah, vocês não têm? Pega a rede social da filha, do filho, da secretária aí da porta e dá uma olhadinha como o povo brasileiro está vendo vocês hoje. Dá uma olhadinha qual é o julgamento de Sua Excelência o povo brasileiro em relação a vocês hoje. Repito, se houvesse uma eleição, se fosse no voto, se a população brasileira tivesse que manter ou demitir esses ministros que hoje votaram contra a Lava Jato, certamente os senhores estariam demitidos em primeiro turno. Em primeiro turno. Ali, um ou outro
talvez uns 3 se salvariam. E assim, gente, fazendo muita campanha olho no olho com a população. É lamentável o que o nosso STF fez hoje e nós corremos risco sim, tá, minha gente? Apesar dos pedidos de vista. Apesar do pedido de vistas tanto para o caso do indulto do Temer, quanto para a possibilidade do Temer decretar um novo indulto. Tá? Nós corremos risco nesses 2 casos e é uma grande decepção. É para isso que nós mantemos esses homens e mulheres que deveriam ser homens e mulheres de bem, uma vida inteira na corte maior desse país. É para isso que nós confiamos a caneta de guardiões da Constituição. É para isso? Não pode ser assim. Não tem que ser assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir do ano que vem, não vai ser assim. Indulto não. Todos vocês, é uma convocação agora, uma convocação, não só da deputada, da jornalista, da cidadã, da eleitora e de que tem autoridade moral para levantar o dedo e dizer: eu não concordo e não respeito a autoridade de quem passa a mão na cabeça de bandido. Não respeito a autoridade de quem passa a mão na cabeça de bandido. Todos nós temos que fazer uma grande, mas uma grande manifestação. Começaremos agora virtual como estamos fazendo. Mas se necessário for, minha gente, vamos para as ruas e eu faço questão de estar na frente dessa manifestação. É inacreditável que num momento como esse, depois do grande recado que foi dado nessas últimas eleições, nós tenhamos que presenciar ministros do Supremo agindo dessa forma contra o povo brasileiro, contra a Lava Jato e a favor dos corruptos. Uma vergonha. Isso é uma grande vergonha. Gente, beijo no coração de vocês. Não vou nem conseguir hoje ler participações, porque eu tenho um evento aqui, eu vou falar. Mas se der tempo a gente faz uma live madrugadeira, tá bom? Tchauzinho, fica com Deus.